Bom, continuando então a resolução do nosso roteiro. Uma vez que eu passei os pinos agora, certo? A minha função principal é que eu defini em quais pinos estão conectados os pinos do display, né? Estou fazendo essa interface entre o ESP e o display. A gente tem que indicar, a gente tem que configurar esses pinos. Então, por exemplo, aqui a gente configurou, a gente passou o 0, 1, 2 até o 9. A gente tem que configurar esses pinos como GPIO, porque, por exemplo, os pinos 3, 4, 5, não, desculpa, 4, 5, 6 e 7, eles não são GPIO padrão. Eu não sei que pinos vão vir dessa função, então eu não sei quais pinos eu tenho que configurar ou não. Então, por padrão, a gente vai pegar e configurar tudo como GPIO, certo? Resetar os pinos, quando a gente utilizou lá a biblioteca display, a driver do GPIO, certo? A gente vai usar aquela função GPIO reset pin para resetar todos os pinos para definir como GPIO e utilizar o GPIO enable, o registrador, né, GPIO enable, para atualizar, definir esses pinos como saída. Assim, todos os pinos eles ficam prontos para serem manipulados pelas outras funções, certo? Então, eu estou realizando a configuração desse meu display. Eu estou configurando os pinos, definindo como saída. A partir desse ponto, as funções que eu criar aqui podem manipular esse display, esses pinos corretamente. Bom, qual que é o problema em relação a eu passar aqui utilizando a estrutura? O problema é que basicamente a gente não tem como iterar estruturas em C. Ou seja, não tem como criar um laço de for, por exemplo, que percorra os itens, os membros D0, D1, D2 até o final da estrutura, certo? Então isso não é uma possibilidade em C. Tem duas formas de implementar isso aqui. Primeiramente, deixa eu incluir a biblioteca driver .gpio.h, certo? E também incluir a biblioteca sock barra gpio.reg.h. Show? Para a gente conseguir ter as funções, por exemplo, GPIO reset, etc. Bom, nota que ele está dando um erro de referência aqui. Isso é porque o nosso CMake aqui não está indicando que as bibliotecas driver serão utilizadas nesse componente, certo? Então a gente vai abrir o CMake aqui, só adicionar aqui um priv requires, colocar aqui o driver para indicar que esse componente ele utiliza as bibliotecas driver, certo? Isso aqui é só é um requisito do componente, é utilizar as bibliotecas driver. Se eu tentar compilar aqui, ele já deve solucionar esse problema para a gente. Vou esperar compilar para ver se o problema ele fica solucionado ou não. Então, fechou aqui, já compilou, então ele já resolveu o problema aqui. Bom, como eu estou incluindo duas bibliotecas novas aqui, certo? Eu vou utilizar um comando em C, que é o pragma once. O que esse comando faz? Ele só vai incluir a biblioteca driver GPU.h se, no meu projeto, ela não tiver sido incluída ainda. Por quê? Porque aqui no ponto C, talvez eu utilize o GPU.h também. Dessa forma, uma vez que eu incluir aqui no ponto C, eu não preciso incluir também no componente porque a biblioteca já está incluída. Isso evita que a gente inclua a biblioteca duas vezes, crie dois arquivos diferentes de biblioteca dentro do mesmo projeto, certo? Então é só uma forma de indicar, ó, só inclua se ainda não foi incluído no projeto, certo? É só um comando para indicar ao compilador para fazer isso. Bom, é, então basicamente a gente tem que iterar, a gente tem que passar por todos esses campos aqui e configurar esses pinos como GPIO e também já definir eles como saída no GPIO Enable. Como é que a gente pode fazer isso? Tem duas formas. A primeira seria acessar campo por campo da minha estrutura, certo? Notem, eu passei ela por referência, então isso aqui, essa variável aqui, ela é um ponteiro, ela não é a estrutura em si. Se ela fosse uma estrutura, como é que eu acessaria os membros? Eu colocaria o ponto D0, por exemplo, certo? O ponto aqui, ela delimitaria qual membro eu estou acessando. Como eu passei isso aqui como um ponteiro, a notação é um pouquinho diferente, a gente usa a setinha, certo? Então essa setinha aqui, ela indica, isso aqui é um ponteiro, certo? Que aponta para esse tipo de variável, esse tipo de estrutura, e eu quero acessar o membro D0 dessa estrutura aqui. A gente pode utilizar aqui direto o ptr pinos
uma vez que ele já está atualizado aqui, né? O endereço dele já está atualizado. Notem que a gente não colocou o asterisco aqui, porque lembre, quando eu coloco o asterisco, eu estou acessando o conteúdo para onde o ponteiro aponta. Quando eu não coloco o asterisco, eu estou atualizando para onde o ponteiro aponta. No caso aqui dessa estrutura aqui com a setinha, isso aqui já está subentendido que eu estou acessando o conteúdo, certo? Então isso aqui vai pegar o conteúdo do campo D0 dentro dessa estrutura apontada pelo PTR Pinos. Depois, o que eu teria que fazer? Eu teria que dar um hash write, por exemplo. E no registrador de PIO enable, eu utilizaria aqui o W1TS. Escrever a posição 1 na posição do pino D0, certo? Então isso aqui resetaria o pino e depois definiria ele como saída. A gente poderia, por exemplo, repetir isso aqui para todos os pinos. Então, repetir aqui para o D1, para o D2, D2, D3, Q3, D4, D5, D6, D7, para o RS, então só um aqui, e para o Enable, certo? Essa é uma possibilidade, funcionaria, certo? É uma forma que a gente tem de fazer. Por quê? Porque a gente não pode iterar. Como é que a gente faria para iterar uma estrutura em C? Qual que seria a possibilidade? Bom, não tem como fazer um for direto na estrutura em C, tá, pessoal? Não tem como fazer isso em C, não é implementável. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa estrutura, transformar ela num array e iterar em cima desse array. Por que fazer isso? Bom, do ponto de vista prático não vai ter diferença nenhuma. Mas do ponto de vista de código, do código ficar legível, de você entender o que está acontecendo, você ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, igual aqui, não é muito interessante, certo? Então seria mais interessante se tudo que pode ser tudo que vai ser repetido, a gente consiga encapsular dentro de um laço, por exemplo, um laço de for. Como é que eu poderia fazer nesse caso? Ó, eu vou criar aqui dentro da minha função uma variável temporária. Vou chamar aqui de char. Ela vai ser um array. Então eu vou chamar aqui de array de pinos. Certo? Não vou delimitar o tamanho do array inicialmente. Eu vou colocar aqui todos os campos desse array. Qual que vai ser a ideia? É eu pegar essa estrutura, eu expandir essa estrutura num array. Então o primeiro elemento do array vai conter o valor do pino D0. O segundo elemento do array vai conter o valor do pino D1. O terceiro elemento do array vai conter o valor do pino D3. E assim a gente vai colocando todos os valores dos pinos. Acabei dando trobei sem querer aqui. A gente vai colocando todos os valores dos pinos dentro deste array. D7 RS enable, certo? Então agora notem, eu tenho um array que contém internamente, cada elemento desse array contém o valor de um dos pinos. Eu peguei essa estrutura e eu expandi ela dentro de um array. Bom, qual que é a vantagem? A vantagem é agora que eu posso iterar esse array. Então eu posso fazer um for int i igual a 0, certo? Enquanto i for menor que o tamanho desse array, certo? Então, enquanto eu não chegar no tamanho desse array, eu vou incrementar o i. E o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou resetar o pino. Note que agora eu posso utilizar este array aqui com índice i. Então, isso aqui vai fazer esse for aqui, ele vai começar no 0 e ele vai repetindo até chegar no final do tamanho desse array, certo? E aqui eu posso pegar o iésimo termo também. E tudo isso aqui eu posso excluir. Notem agora o meu código ele fica muito mais compacto, certo? Por quê? Porque eu encapsulei aqueles códigos que estavam sendo repetidos várias vezes
em um laço de for, e eu utilizei aqui um array temporário para expandir a minha estrutura e poder assim iterar sobre essa estrutura. Notem que se eu não expandir, eu não tenho como utilizar esse iésimo termo dentro da estrutura, portanto, por isso que eu precisaria utilizar aqui um array intermediário para expandir essa estrutura e aí sim configurar, certo? Bom, basicamente isso aqui seria a finalização do exercício 4, ou exercício 5 já, né, que seria configurar os pinos. Então, a partir desse ponto, os nossos pinos eles vão estar definidos como GPIO, definidos como saída, e a gente pode, de fato, começar a manipular o display LCD a partir desses pinos. Então, vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer o que a gente chama de bitmasking, que seria o mascaramento binário, para daí sim começar a manipular os valores nos pinos de saída.